Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma, dependendo aí do horário que você está acessando a nossa videoaula. Dando aí continuidade ao estudo da área dos polígonos, vamos aí revisar essa ideia, que foi abordada na nossa aula anterior sobre medidas de superfície. Pois bem, turma, quando nós estamos falando de medidas de superfície, quando eu estou aí falando de quero determinar a superfície de uma determinada área, de uma determinada região, eu estou, na realidade, querendo saber, querendo indicar quantas vezes uma unidade de medida de superfície cabe na superfície dessa figura, ou desta região, ou desta área que eu estou querendo aí explorar. Além disso, nós também vimos que podemos determinar a área de um quadrado ou de um retângulo calculando o produto entre as medidas dos seus lados. Temos que lembrar um detalhe, tá, turma? Os quadrados e os retângulos são quadriláteros, ou seja, são polígonos com 4 lados. Porém, quando estamos falando de calcular a medida da área, seja de um retângulo ou seja de um quadrado, desses 4 lados, nós multiplicaremos apenas dois lados que sejam adjacentes, ou seja, que estejam um ao lado do outro. E jamais multiplicaremos aí a medida de lados opostos para se determinar a área de um retângulo ou de um quadrado. Na videoaula de hoje, nós vamos ser um pouco mais específicos, pois nós vamos falar prioritariamente da área de um paralelogramo. O paralelogramo também trata-se de um quadrilátero, certo? Então, vamos ficar atentos à explicação do conteúdo para que não surjam dúvidas. E caso surjam, que durante a explicação da videoaula, que essas dúvidas possam ser sanadas. Então, turma, nós estamos aqui observando na nossa tela um paralelogramo, certo? Paralelogramo esse que tem medidas B, que está representando aqui a base, como vocês estão observando, e a medida H, que vai estar aqui representando a nossa altura. Um detalhe, turma, a altura sempre formará com a base da figura um ângulo de 90 graus, ou seja, a altura em relação à base sempre será perpendicular, ou seja, sempre formará um ângulo de 90 graus. Se vocês aqui observarem, esse paralelogramo pode ser transformado em um retângulo, conforme aqui vocês observam na nossa imagem. Peguei essa regiãozinha aqui, certo? Que eu vou até marcar aqui um pouco em vermelho, e transferi para essa outra região aqui, ó, como vocês podem observar. Feita essa transferência, nós observamos que o paralelogramo, não alterei nada em relação à sua área, transformou-se em um retângulo. Retângulo esse também de base B e altura H. E aí, como eu já expliquei no início da videoaula, para determinarmos a área de um retângulo, multiplicaremos aí dois dos seus lados adjacentes. Então, tenho aqui este lado e este outro lado aqui. Eles são lados adjacentes, pois estão aqui formando um vértice entre si, certo? Então, para calcularmos então a área desse nosso retângulo, basta multiplicarmos B por H. Ou seja, para determinarmos a área de um paralelogramo, realizaremos o mesmo procedimento em relação à área de um retângulo. Multiplicaremos a base pela altura, lembrando que a altura sempre forma com a base um ângulo de 90 graus. Por esse motivo, turma, é que esse lado aqui, ó, certo? Que é congruente a esse aqui, não podem ser classificados como altura do paralelogramo, pois em relação à base, eles não estão formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, é obrigatório. A altura sempre formará um ângulo de 90 graus em relação à base. Resumindo o que eu expliquei aí no slide anterior, turma, para calcularmos a área de um paralelogramo,
multiplicaremos aí a base pela altura. A área do paralelogramo é igual à base vezes a altura. E aí agora vamos nos deparar com uma situaçãozinha problema. Vamos aplicar o que foi explicado. Então, turma, observando aqui o nosso paralelogramo, a nossa base, que está aqui, tem medida igual a 4 centímetros, e a nossa altura, observa aqui, ó, formando com a base um ângulo de 90 graus, tem 3 centímetros de comprimento. Como nós já aprendemos, para determinar a área de um paralelogramo, multiplicamos a medida da base pela medida da altura da imagem. Ou seja, B vezes H, onde nessa nossa situação o nosso B, a nossa base, mede 4 e a nossa altura, né, mede 3. 4 vezes 3, 12. Então, a área desse nosso paralelogramo vai ter aí 12 centímetros quadrados. Não esqueçam, turma, já expliquei isso na aula anterior. Quando nós estamos falando de medida de superfície, a unidade de medida sempre fica ao quadrado. A não ser que já seja uma medida, como é o caso do hectare, que é própria para determinar áreas, para especificar áreas. Então, o hectare não é hectare ao quadrado, é simplesmente hectare. No caso das outras medidas, centímetro, metro, quilômetro, decímetro, milímetro, tem que estar ao quadrado. Não esqueçam desse detalhe, por favor. E aí, turma, vamos agora ver duas situações onde nós precisaremos aí utilizar equações para resolver o que a questão propôs. Então, nesse nosso caso, precisamos determinar o valor de x. Então, observa, turma. Nos dois casos, o valor da área já foi informado. Então, observamos aqui que esse 3x no item A, que esse 3x menos 1 centímetro vai ser a nossa base, e que esse 4 centímetros será a nossa altura. Já no nosso item B, observe o interessante, 3 centímetros será a nossa base, e esse x sobre 3 mais 2 centímetros será a nossa altura. No nosso primeiro caso, no item A, a área é 74 centímetros quadrados, e no nosso item B, a área é igual a 12 centímetros quadrados. Professor, como é que nós vamos desenvolver, né, essas situações? Como é que a gente vai determinar o valor do x? Primeiro, vamos utilizar o recurso das equações, certo? Já que nós estamos trabalhando com variáveis, então nós estaremos aí utilizando expressões algébricas, expressões essas classificadas como equações. Professor, mas por que equações? Pelo seguinte, turma, observem aí o próximo slide. Por que equações? Porque a gente vai estar trabalhando com a igualdade, certo? Então, primeiramente, vamos montar a equação que representa aí a área desse nosso paralelogramo. Então, olha só, turma. Aplicando aí a fórmula para se determinar a área de um paralelogramo, então, que fórmula é essa? A área é igual a base vezes a altura. Está aqui a nossa base e está aqui a nossa altura. Então, 3x menos 1 é a nossa base, 4 a nossa altura. Como é uma multiplicação, então fica 3x menos 1, entre parênteses, porque está indicando uma única medida, vezes 4. E aqui, turma, nós iremos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Esse 4 multiplica tanto o 3 do 3x, como vai multiplicar o menos 1. Realizando esse procedimento, chegamos ao seguinte procedimento. 3 vezes 4, 12. Então, 3x vezes 4 fica 12x. Número negativo multiplicado por número positivo fica negativo. 1 vezes 4, 4. O restante igual a 74. De onde veio esse 74 mesmo, turma? Da medida da nossa área. Então, temos aqui uma equação bem mais simples. 12x menos 4 igual a 74. Esse menos 4, ele é semelhante ao nosso 74.
Então, ele vai passar aqui para o nosso segundo membro. Já expliquei para vocês que em uma equação, tudo que está antes da igualdade é primeiro membro, tudo que está depois da igualdade é segundo membro. Então, esse menos 4, ele vai passar para o segundo membro, porém, realizando a operação inversa. Se aqui ele estava subtraindo, ele passará para o segundo membro somando. Então, 12x será igual a 74 mais 4. 12x será igual a 78. Turma, esse 12 está multiplicando o nosso x. E eu não quero saber a medida de 12x, eu quero saber a medida de x. Se esse 12, que está no primeiro membro, multiplica a nossa variável, quando ele for para o nosso segundo membro, ele vai realizar a operação inversa da multiplicação. X será igual a 78 dividido por 12. O 12 que antes multiplicava, agora ele está dividindo. Isso significa dizer que o valor de x, aí nesse nosso item A, será igual a 6,5 centímetros, ok, turma? Já no caso do nosso item B, a linha de raciocínio vai ser exatamente a mesma. Talvez alguns alunos fiquem um pouco mais inseguros nesse item B pelo seguinte fato. Temos aí uma fração, x sobre 3. Turma, é exatamente igual ao processo anterior. Então, primeiramente, vamos montar a equação que representa a área do nosso paralelogramo aí do item B. Então, ó, x sobre 3 mais 2 vezes 3 igual a 18, ou seja, base vezes altura igual a 18, onde aí a nossa altura é x sobre 3 mais 2 e a nossa base é 3. Ah, professor, o senhor inverteu. Lembrem-se que a multiplicação tem uma propriedade chamada propriedade comutativa. Tanto faz 2 vezes 3 como 3 vezes 2, o resultado é o mesmo, certo? Então, a ordem aí não vai alterar absolutamente nada. Da mesma forma que no exemplo anterior, esse 3 vai multiplicar o x sobre 3 e esse 3 vai multiplicar o nosso 2. Turma, lembrando que aqui é uma fração, porém esse nosso 3 também é uma fração, é 3 sobre 1. E aí nós aprendemos que na multiplicação de frações é numerador vezes numerador, então fica x vezes 3, e denominador vezes denominador, então fica 3 vezes 1, chegando à seguinte situação. Ó. 3x sobre 3, porque, ó, novamente repetindo, multiplicação de fração por fração é numerador vezes numerador, x vezes 3, 3x, e denominador vezes denominador, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6, continua positivo, porque ambos os valores são positivos. O que eu não utilizei, no caso aqui o 18, eu repito. Turma, aqui nós temos uma curiosidade. Esse 3 está multiplicando a variável e esse 3 aqui está dividindo. Então, eles vão se anular. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. 2 vezes 3 dividido por 3. Nós sabemos que 2 vezes 3 é 6 e que 6 dividido por 3 é 2. Então, esse 3 que multiplicou acabou se anulando com o 3 que dividiu. Então, 3x sobre 3, ou seja, 3x dividido por 3, já resulta x. Então, temos aí uma equação bem mais simples. X mais 6 igual a 18. Já sabemos que esse mais 6 vem para depois da igualdade, só que realizando a operação inversa. Então, x será igual a 18 menos 6. X igual a 12 centímetros. Então, turma, não é porque temos frações que vocês precisam se desesperar. Com calma, paciência, utilizando todas as propriedades aí que a matemática utiliza, você consegue. Finalizando a nossa videoaula, vocês vão aí responder as páginas 152, 153, 154 e 155 do nosso módulo 3. Mão na massa, demonstre a capacidade e a compreensão que vocês adquiriram com a videoaula de hoje. Forte abraço e até a próxima.